Podcast Vozes e Vidas. Apresentação: Carmen Regina Ebeli. Hoje nosso quadro traz uma conversa importante demais. Quem vai falar com a gente é a jovem doutora Gabriela Baron, que tem como compromisso de trabalho ajudar as pessoas a cuidar da saúde da mente e do corpo com excelência. Vamos lá para o bate-papo? Fala para nós, Gabriela, quem é você? Eu sou a Gabriela, eu sou médica neurologista, eu sou guabirubense, eu sou daqui, hoje eu moro em Brusque, mas cresci aqui. Eu me formei em medicina na UFSC, terminei a graduação em 2016 e fiz a residência médica em neurologia no Hospital Governador Celso Ramos, terminando em 2020. Hoje eu trabalho em Florianópolis, aqui em Brusque também, em Guabiruba, mas o meu plano é retornar aos pouquinhos para a cidade e estabelecer meu consultório aqui no futuro, Esses são os meus planos. Certo, Gabriela. E a neurologia, ela figura na lista das especialidades médicas, uma das mais difíceis, se não é a mais difícil. Então, conta para nós o que é que te inspirou a buscar pela medicina e mais especificamente a neurologia. Então, a medicina foi algo que sempre me inspirou curiosidade, Então, eu sempre tive interesse de entender como o corpo humano funcionava, como que eram os mecanismos das doenças. Então, isso sempre me despertou o interesse. E especialmente da neurologia, justamente por envolver a questão do cérebro, Então, o cérebro, ele nos dá sinais indiretos de doença, muitas vezes. E a gente precisa investigar através desses sinais o que vem acontecendo, E esse mistério, que a gente tem, essa busca pelos sintomas que o cérebro traz, e relacionando isso com as possibilidades de alteração lá dentro, isso que me despertou curiosidade, e sempre me fez ter interesse por essa área. E, além disso, também o fato do cérebro ter uma recuperação que às vezes a gente não consegue explicar, Então, muitas vezes, quando nós temos uma doença neurológica, o cérebro se recupera de uma maneira surpreendente, Às vezes a gente não consegue nem explicar muito bem, como o paciente se recuperou, mas existem hoje vários estudos que tentam buscar, o entendimento disso, e a gente sempre escutava no passado que o neurônio não se regenera, Hoje, a gente já sabe que isso não é tão verdade, Que a gente consegue, através de células que tem ali ao redor dos neurônios, fazer como se fosse uma cicatrização. E isso faz com que a gente consiga ter uma recuperação neurológica, E, além disso, outras doenças que às vezes antes não tinham tratamento, que não tinham nem medicamento possível, a gente hoje já tem várias opções. Então, o que antes a gente falava, que na neurologia a gente não podia tratar, a gente só acompanhava, hoje já é muito diferente, Hoje a gente já tem várias opções de tratamento para doenças crônicas que antes a gente não tinha. Certo. Então, a neurologia, o neurologista, na verdade, é aquele responsável por diagnosticar e tratar dos problemas do sistema nervoso. Isso. E os neuromusculares. Isso mesmo. A gente trata doenças do cérebro, da medula, e da conexão do cérebro da medula com os músculos, que são os nervos, na verdade, Então, basicamente, dores de cabeça, enxaqueca, crises convulsivas, epilepsia, a presença de AVC, o famoso derrame, também doenças degenerativas, como doença de Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla.
e várias outras questões. Sim, e com a idade a gente sabe que, entre outros fatores, né, o processo cognitivo ele pode diminuir e, consequentemente, aumentar a dificuldade de aprendizagem e de memória, né? Então, na área da neurologia, Gabriela, o que é recomendado na prevenção das doenças neurodegenerativas como o Alzheimer, o Parkinson, e para também, então, ajudar a estimular a concentração? Então, hoje a gente sabe que realmente a prevenção, né, dessas doenças é o que a gente pode fazer de melhor, né? Então, eu sempre falo que a prevenção é o melhor remédio nessas situações, né? Então, a gente sabe que, principalmente, a gente precisa cuidar das outras doenças que aumentam o risco cardiovascular, que às vezes a gente não dá muita atenção. Mas, por exemplo, a pressão alta, o diabetes, o colesterol alto, a obesidade, o sedentarismo, tudo isso são fatores de risco que aumentam o processo de envelhecimento cerebral. Então, eles envelhecem o cérebro mais rapidamente e também aumentam o risco de AVC. Então, se a gente cuidar desses fatores de risco, a gente já vai estar fazendo uma boa prevenção lá para o futuro. Além disso, né, coisas que a gente sempre repete, bate nessa mesma tecla, que é o exercício físico, né? Hoje a gente já tem alguns estudos que mostram que o exercício físico aeróbico, por si só, regular, frequente, ao longo da vida, ele, não que ele evite, né, a doença degenerativa, ele não vai evitar que ela aconteça, mas ele vai fazer com que ela aconteça mais tarde. Então, a gente vai postergar o período de doença, né? A gente vai fazer com que ele aconteça 5, 10 anos mais tarde. A gente vai manter o indivíduo saudável por mais tempo, né? Então, o exercício é algo muito importante que a gente tem que incorporar no dia a dia, né? Além disso, melhora da nossa rotina, né? Ter uma boa alimentação, boa noite de sono, né? Tomar bastante líquido, se hidratar bem. Então, coisas que a gente já sabe, né? Sim. Mas, às vezes, a gente não sabe que pode ter um benefício tão importante no futuro também, né? E o estresse? O estresse pode afetar a memória? Com certeza, né? O estresse, na verdade, hoje é uma das principais causas, digamos, de alteração de memória nos pacientes jovens, né? Então, a gente vê muitos pacientes jovens procurando atendimento com medo de ter Alzheimer, né? Por dificuldade de raciocínio, por dificuldade, às vezes, de recordar situações. E o estresse, a sobrecarga de trabalho, né? O fato da gente ter sempre muitas coisas na mente, muitas coisas ao mesmo tempo ali, né, no nosso raciocínio, na nossa memória, dificulta também o funcionamento, né? Então, a gente tem um certo limite, digamos, né? A gente não pode esperar que o cérebro seja, né, sem limites, né? A gente tem que trabalhar dentro do que a gente consegue. Os neurotransmissores, eu acredito que eles têm ali um limite de atuação, eles podem entrar num certo conflito, quem sabe? Falando numa linguagem exatamente bem básica, assim. Isso mesmo. Sim. E a saúde mental, então, né, ela vem ganhando muito destaque nos últimos anos, né, Gabriela? Com o uso excessivo das redes sociais, as pressões do dia a dia, como tu bem comentaste, a instabilidade econômica, os problemas desse tipo só aumentam, né? Mas a pandemia, por conta do coronavírus, exacerbou muitos os fatores que causam esses problemas mentais. E, no teu ver, quais os efeitos psicológicos e psiquiátricos e cognitivos que essa ação viral provocou nas pessoas infectadas? E quais são, então, os procedimentos a serem adotados? Então, o COVID é uma doença viral, mas ela tem uma base, um mecanismo inflamatório, né? Então, o mecanismo do COVID, hoje a gente já tem mais estudos que comprovem isso, né? A gente sabe que o COVID, ele afeta o corpo como um todo, né? Ele não afeta só o pulmão, ele não afeta só a circulação. A gente viu que existem mecanismos inflamatórios que afetam todo o organismo, né? E muitos pacientes têm queixas relacionadas ao cérebro, né? Tanto
psicológicas, né, como você falou, pode aumentar o risco de ansiedade, o risco de depressão, né, às vezes exacerba ou traz à tona algum sintoma que já existia, mas é como se ele aumentasse as coisas, né, o Covid, então, ele piora, às vezes, alguma coisa que já existe, né, tanto do ponto de vista psicológico quanto cognitivo, da questão da memória, né. Então, muitos pacientes queixaram de alterações cognitivas, né, de dificuldade de raciocínio, lentificação. Existe um termo que se usa, que é o brain fog, que é como se fosse uma névoa, né, como se fosse uma fumaça na mente, que dificulta o raciocínio, né, que surgiu desse pós-Covid também. Então, e hoje a gente está ali com 3 anos, né, do início da pandemia, e alguns pacientes têm queixas mais persistentes. Então, alguns permanecem com essa dificuldade de memória por alguns meses, e outros, às vezes, queixam de persistência disso. Então, às vezes, tem mais dificuldade para melhorar, né? Como é algo relativamente novo, a gente ainda não conseguiu nenhum estudo que diga assim, tal situação ou tal medicação vai melhorar isso. Mas alguns sugerem que o próprio exercício físico poderia melhorar, no sentido de aumentar a circulação do cérebro, aumentar a oxigenação do cérebro, no momento que você está praticando o exercício aeróbico. E essa oxigenação melhoraria os processos de reparo, digamos. Então, a gente conseguiria, como se a gente estimulasse as célulazinhas ao redor dos neurônios a limpar o cérebro. Então, como se fosse um processo de recuperação ali, a gente acelera esse processo, né? Então, uma das únicas coisas que se viu que ajuda no pós-Covid é o exercício, por enquanto, né? E, claro, tratar algumas deficiências de vitaminas, né? Que às vezes podem estar presentes, ou às vezes alguma alteração nos hormônios, que também pode acabar afetando, né? Lá no final. E falando um pouquinho mais sobre a questão psiquiátrica, né? Realmente, assim, a gente teve um aumento bem importante, né, dos casos de depressão, especialmente, né, no pós-pandemia, ansiedade, transtornos psiquiátricos de maneira geral, mas o isolamento, ele trouxe muito essa consequência, né, tanto o isolamento quanto a sensação de medo, de incerteza, né, tudo que a gente passou naquele período, muitas perdas, né. Então, a depressão é algo que a gente tá vendo com muito mais frequência hoje, né, do que no antes da pandemia. Sim. E quais os sinais, Gabi, que indicam que a pessoa deve procurar o neurologista? Então, os sinais, né, mais frequentes, digamos assim, sempre que a gente tem um sintoma no nosso corpo que às vezes a gente não consegue explicar do ponto de vista clínico, né, a gente vai num clínico geral e às vezes tem um sintoma, por exemplo, um formigamento, uma perda de força, que às vezes a gente não consegue entender, não se explica, né, pelos exames mais comuns. Uma dor de cabeça que não passa, né? Uma dorzinha ou outra todo mundo tem, né? Às vezes passa com medicação, tudo certo, mas uma dor de cabeça persistente que não está melhorando com medicamento, ou que é diferente de uma dor de cabeça que a gente costuma ter, às vezes vem de uma forma diferente, junto com o que pode acontecer também, né, crises convulsivas, epilepsia, outros sintomas de desequilíbrio, uma tontura excessiva também, tá? Basicamente, seriam esses os sintomas, assim, mais preocupantes, né? Mas alguns pacientes também têm muita insônia, né? Várias coisas que a gente pode estar ajudando no consultório. E queixas de memória, né? Com certeza. Sim, e a gente precisa confiar nos nossos desconfortos, né, Gabriela? Porque geralmente quando o corpo dá algum sinal, é porque algo está errado. A gente precisa nesse momento dar atenção para nós mesmos, nos olharmos com muito carinho e procurarmos realmente ver onde é que a gente pode encontrar essa ajuda. E às vezes também o contexto social ajuda muito isso. Sim.
né? Mudanças de atitudes, mudanças de hábitos, olhar para nós e ver realmente uma sobrecarga que talvez esteja muito grande e que esteja provocando uma mudança no nosso corpo, né? Exatamente. Muitas vezes o que acontece às vezes no consultório é o paciente, né, tem vários sintomas, a gente vai, investiga, faz todos os exames necessários, né, para aquela situação, e às vezes a gente não encontra nada realmente, né, nenhuma alteração, não que não é nada, mas nenhuma alteração orgânica, nada estrutural, né, nenhuma alteração ali nos exames. E sim, muitas vezes é isso, muitas vezes existe uma sobrecarga, muitas vezes a pessoa não está conseguindo olhar de fora para dentro, né? E às vezes só o fato de fazer os exames e de ver que está tudo normal também nos ajuda a refletir um pouco sobre isso, né? E realmente, como você falou, mudar muitas vezes ou dar atenção para o contexto social, para a rotina, né? Para o trabalho. E conseguir ver o cenário todo, né? Porque só o remédio e o ansiolítico, às vezes, por si não ajuda se a gente realmente não faz a nossa parte. Com certeza, o remédio não faz milagre, né? É o que eu sempre digo. Então, às vezes a gente espera da medicação algo que nós mesmos precisamos parar, rever, né? Com muita calma e reavaliar, entender, né? O que está acontecendo. Porque a medicação, ela ajuda a gente a deixar os pensamentos mais claros, né? A gente ajuda a clarear um pouquinho a situação, mas não resolve os problemas, né? Especificamente, muitas vezes, né? Sim. E então, para a gente fechar agora, Gabi, fala para nós assim, a saúde mental e corporal depende do quê? O que fazer para liberar esses hormônios da felicidade e da alegria? Então, depende de muitas coisas, né? Mas eu sempre falo que é algo que a gente precisa focar, é tentar buscar o equilíbrio, né? De cada um, porque cada um tem uma situação, um meio de vida, cada um tem uma rotina, um dia a dia diferente, né? E a gente precisa tentar buscar, né, conosco esse ponto de equilíbrio, né, uma situação que nos deixe confortáveis, né, e que, claro, é o que a gente pode fazer, né, muitas coisas não dependem de nós, mas o que depender de nós, a gente precisa focar, a gente precisa tentar fazer a nossa parte para que a gente fique tranquilo também, né? E muitas vezes isso não é fácil, muitas vezes a gente vai precisar de ajuda de um profissional, mas não tem problema, né? Muitas pessoas têm dificuldade, às vezes, de procurar ajuda, mas tudo bem, né? Os profissionais, eles estão ali para isso, né? Às vezes para nos dar esse norte, para nos fazer entender um pouquinho melhor, né? Sobre a situação. E o importante é que a gente consiga ter essa visão do todo, né? Que a gente não faça simplesmente, né? Como você falou, um tratamento medicamentoso e pronto, né? Que a gente consiga entender todo o contexto e tentar buscar junto do paciente esse equilíbrio, né? Ai, Gabriela, olha, eu quero expressar aqui a minha gratidão, tá? Por teres aceitado fazer parte dessa conversa, né? E a tua fala abordou questões, assim, às vezes negligenciadas e esquecidas por nós. Tá, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, obrigada a todos também, né, por estarem aqui com a gente ouvindo, e fico à disposição. Obrigada. E fecha esse quadro com uma frase dela mesma, da doutora Gabriela. O segredo da saúde mental e corporal está em não se lamentar pelo passado, não se preocupar com o futuro, nem se adiantar aos problemas, mas viver sábia e serenamente e seriamente o presente. Queridos ouvintes, para vocês mais uma vez, o meu abraço afetuoso. Este foi o podcast Vozes e Vidas, na apresentação de Carmen Regina Eberli.